Pessoal, eu tô aqui hoje, para apresentar para vocês um produto novo chamado BioAge Test, que é um teste para avaliação da idade biológica feito por aferição do comprimento dos telômeros, tá? Queria destacar que é uma tecnologia brasileira e uma exclusividade da nossa empresa, a Biological Age. Bom, apesar de ser uma inovação, né, é um teste genético, é o único que tem no Brasil, já existem outros fora do Brasil. Ele é um produto assim que pode ser realizado de uma maneira bem simples, eu vou mostrar isso para vocês. E a gente gostaria de que vocês tivessem a visão de que esse produto não só será uma inovação na sua prática clínica, e a gente sabe que pacientes que buscam, né, esse tipo de saúde, medicina integrativa, preventiva, né, eles estão sempre buscando por novidades, por inovações, então essa é uma grande oportunidade que está muito evidente agora. Além disso, pode ser uma fonte de receita para vocês, nós vamos explicar para vocês como é que a gente faz essa venda, então seria uma fonte de receita nova para o consultório de vocês. E o principal, que é realmente a melhoria nos resultados e nas intervenções que vão ser feitas. No pedido do teste, vocês vão receber um envelope como esse, que contém dentro dele tudo que é necessário para a coleta do material, que é sangue, tá? Então, nós temos duas possibilidades. Ou esse material vem com seringas e tubetes, para que seja enviado 3 ml de sangue em cada tubete, mas nós já temos aí também um avanço, que é a possibilidade de mandar um papel absorvível próprio para a coleta de DNA, com uma lanceta, onde o próprio paciente consegue fazer a coleta, ou então aquele colega que não tem habilidade para fazer essa coleta de sangue, ele consegue furar o dedinho do seu paciente e pingar nesse papel especial para coleta de DNA, tá? Esse material é enviado para o nosso laboratório. Assim que é recebido, a gente faz a extração do DNA desse pool sanguíneo, né? E cerca de 15 dias depois vocês vão receber um laudo, que é um laudo bastante interativo, lúdico, bem interessante. E essa é uma parte do laudo, onde é a página realmente de resultado, onde vocês vão verificar aqui onde que está o comprimento do seu telômero, a sua idade biológica no percentil, e aqui representando um telômero, né? E a situação desse telômero. Só para contar para vocês que o nosso teste ele já saiu na revista Caras. Essa é uma médica de São Paulo que já utiliza o teste na sua prática clínica, e ela deu uma entrevista onde ela citou aqui o BioAge Test. Antes de falar propriamente do assunto, eu queria dizer para vocês que, apesar disso ser uma inovação, isso é uma tendência mundial. E esse teste da idade biológica por aferição no comprimento dos telômeros, ele já tem sido bastante utilizado em outros países, nos Estados Unidos. Então, essa é uma clínica que fica em Miami, chama-se Onogen. Todas as intervenções dela são baseadas no comprimento dos telômeros. Elas citam aqui na página principal delas aqui o prêmio Nobel de 2009, né, da Elizabeth Blackburn, que versou justamente sobre a questão da gente poder alongar esses telômeros. Então, o primeiro teste que é feito lá é a aferição da idade biológica. Essa é uma clínica na Inglaterra, em Londres, uma clínica integrativa também, que eu tive a oportunidade de conhecer, bastante interessante. E eles também usam o teste dos telômeros na sua prática diária para avaliar a idade biológica e fundamentar todas as intervenções. E essa é uma outra clínica que fica na União Soviética. Então, só para mostrar para vocês que, apesar de ser uma inovação, já é uma tendência mundial e que tem sido cada vez mais utilizada. Eu dei apenas uma pinçada na internet. Se vocês forem buscar, tem inúmeras outras clínicas, Espanha principalmente, Portugal, etc. E essa é uma pesquisa que está sendo desenvolvida, ela está em andamento já na Inglaterra. Esse grupo, eles têm um biobanco com mais de 500 mil amostras de sangue, e eles vão usar esse biobanco para estudar, né, a medida dos telômeros e relacionar isso com o envelhecimento e as doenças relacionadas ao envelhecimento,
É um estudo bastante consistente, eu já tive acesso a esse projeto, eu não vou me aprofundar para a gente não se alongar muito, mas isso vai nos trazer assim muitas ferramentas para que a gente possa então fazer as intervenções lá na telomerase, fazer o reset nessa célula e alongamento do telômero. Então hoje, pessoal, depois aí de alguns anos de estudo a respeito disso, eu tenho convicção de que a medição do comprimento dos telômeros nos permite ter uma compreensão avançada do envelhecimento biológico e das doenças relacionadas à idade, tá? Todos nós já sabemos do paradoxo da longevidade, nós estamos vivendo cada vez mais, o aumento da expectativa de vida tem se feito aí de uma maneira exponencial, né? E só que isso tem vindo com o aumento das doenças do envelhecimento, ou seja, as pessoas estão vivendo realmente cada vez mais, mas estão vivendo dentro de um espectro de doença. O envelhecimento hoje em dia ainda significa doença, né? Significa remédio, significa falta de qualidade de vida para a maioria das pessoas. E aí, para quem já está acostumado a trabalhar com medicina preventiva, integrativa, esse termo, idade cronológica, já é da nossa familiaridade, né? Então, hoje a gente sabe que é perfeitamente possível, e inclusive muito frequente, que tenhamos uma idade biológica diferente da idade cronológica, tanto para mais quanto para menos, né? Mas você já parou para pensar por que pessoas da mesma idade envelhecem de forma tão diferente? Então, por exemplo, eu trago aqui a maravilhosa Bruna Lombardi, no alto aí dos seus 68 anos de idade cronológica, que conseguiu envelhecer mantendo o vigor todo da sua juventude, e uma outra atriz brasileira da mesma idade que envelheceu de uma maneira completamente diferente, né? Oxidada, sarcopênica. Os homens também, né? A gente vê muitos homens envelhecendo, vocês vão me perdoar, mas fugiu uma foto daqui, mas envelhecendo estrogênicos, né, barrigudinhos, muito oxidados, sarcopênicos, e outros tantos cinquentões, sessentões, envelhecendo de uma forma melhor. É lógico que aqui eu estou mostrando para vocês a composição física, porque fica mais fácil a gente visualizar. Mas quando eu mostro isso para vocês, eu estou pensando realmente na célula dessas pessoas. Porque assim, se vocês se lembrarem lá dos primórdios da faculdade, né, quem é da área da saúde sabe que a nossa unidade morfofuncional é a célula, né? É a menor parte do nosso corpo que tem uma organização de funcionalidade, né, individual. E é lá que eu estou pensando, porque esse conjunto de células é que vai fazer esse todo aqui. E aí, ainda quem trabalha com envelhecimento sabe que existem várias teorias para o envelhecimento, desde as mais antigas, como o entropismo, que é a teoria do desgaste, né, do desgaste natural, e as mais modernas, como a glicação, a inflamação estéril, insuficiências hormonais, estresse oxidativo, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, mas que quando a gente para pensar qual delas desencadeou tudo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ou qual delas é a mais importante? Ou qual delas é a única, né? A gente fica aqui como esse rapazinho na frente desse quadro, com todos esses pensamentos. E aí, eu quero destacar que todas essas últimas teorias aí, elas foram desenvolvidas até muito recentemente, nos últimos 30, 40 anos, quando começou a aparecer a medicina integrativa, que começou a estudar o que acontecia no envelhecimento. Então, muitas coisas foram levantadas, né? A insuficiência mitocondrial, as insuficiências hormonais, etc. E aí, só que daí tem o seguinte, quando você pega um desses componentes, por exemplo, a insuficiência hormonal, né, e atribui o envelhecimento a ele, a próxima pergunta que a gente tem em mente é, tá, mas o que causou essa insuficiência hormonal, né? Ou o que causou essa glicação? O que causou essa insuficiência mitocondrial? E aí a gente percebe que a gente é realmente, agora no século XXI, é uma medicina baseada cada vez mais em testes genéticos, porque esses testes genéticos nos permitem
fazer uma medicina realmente personalizada, né? Não posso deixar de falar na medicina regenerativa, e aqui eu cito as células troncos e terapias celulares, com células tronco, que são objeto de pesquisas minhas também, mas aí eu penso o seguinte, para a gente pensar nas nossas próprias células tronco, que nós temos esparramadas pelo nosso corpo, e que se a gente conseguir manter essas células tronco com telômeros longos, células jovens, né, células que funcionam bem, funcionais, talvez esteja aí a principal chave de manter essas células jovens por mais tempo e poder conseguir envelhecer, mantendo então o espectro de saúde e também todo o vigor da nossa juventude, tá? Para quem trabalha com injetáveis, isso seria uma outra fonte de receita no seu consultório. Eu tenho desenvolvido aqui alguns kits para cuidados específicos com telômeros, algumas mesclas, na verdade, né? Tanto mesclas para impedir que os telômeros se encurtem muito rapidamente, quanto mesclas para estimular a telomerase quando há necessidade de que isso aconteça, para que a gente consiga pegar um telômero precocemente envelhecido e alongá-lo novamente. E aí eu digo para vocês o seguinte, eu acho que nós estamos saindo da era da medicina integrativa e entrando na era da medicina biomolecular, que é aquela medicina que realmente está focada lá na sua célula, principalmente no núcleo dela, no nosso material genético, enfim. É a era das manipulações genéticas, né? E quando a gente pensa em manipulação genética, a gente pensa numa coisa muito complicada, aqueles laboratórios, aqueles microscópios todos, mas na verdade esse teste genético que a gente está oferecendo para vocês, ele nos dá um diagnóstico, nos permite fazer manipulações epigenéticas que vão ser feitas fora do laboratório, apenas com mudanças de estilo de vida e suplementações, né? E verificar se essas intervenções epigenéticas, que não deixam de ser manipulações genéticas, realmente surtiram efeito lá, melhorando o nosso telômero. Então, isso já é uma realidade. Pessoas da mesma idade cronológica com idade biológica completamente diferente. E aí, diante desse cenário, a comunidade científica, ela despertou para procurar marcadores para a idade biológica, porque não bastava falar que você tem uma idade biológica diferente, menor ou maior, era preciso demonstrar isso. E nesse cenário aparece então o marcador atual da idade biológica. Eu vejo dois. Eu vejo o comprimento dos telômeros, que é o que nós estamos disponibilizando para vocês, e a metilação, que é uma coisa que ainda é feita apenas no âmbito da pesquisa, tanto pelo seu custo quanto pela sua dificuldade, tá? Então, o telômero aparece aí muito consagrado, centenas de artigos demonstrando o comprimento dos telômeros como marcador da idade biológica celular, tá? Isso aqui é bem interessante, ó. É um artigo que mostra o comprimento dos telômeros. Quando a gente nasce com telômeros bem longos, cerca de 15 mil pares de base, ele encurta rapidamente naquela fase em que a gente está crescendo e se desenvolvendo, porque tem uma grande multiplicação celular aqui, e cada vez que uma célula se divide, encurta telômero, depois essa curva se atenua, né? Isso aqui seria um envelhecimento normal, até que, por volta de 75 anos, os telômeros estão bem curtos, eles não conseguem mais proteger nossas células, a nossa mortalidade está bem por aqui, e aí as pessoas longevas com telômeros maiores, e quanto mais longeva a pessoa, maior o comprimento do telômero. Bom, mas afinal, André, o que são telômeros? Você está falando desde o começo dessa aula, que eu não lembro mais direito, tá? Então, telômeros, eles são essas estruturazinhas que ficam aqui na ponta do nosso DNA, protegendo o nosso material genético, tá? Então, eu queria que vocês pensassem num cadarço. Então, o telômero é como se fosse essa pontinha do cadarço, né? Quem nunca perdeu esse raio dessa pontinha do cadarço, o que acontece com isso aqui? Isso aqui começa a se desfazer. Então, é exatamente o que acontece quando esses telômeros ficam muito curtinhos, esse nosso material genético começa a se perder, se desfazer, e aí essa célula se torna
disfuncional, se torna velha, tá? Então, nascemos em torno de 15 mil pares, isso vai se encurtando, e quando nós temos por volta de 4.000 a 4.500 pares, nós começamos a perder nosso material genético, isso causa instabilidade genômica, e a célula não funciona mais como deveria, tá? Esse artigo eu acho muito interessante, eu gosto muito dele, porque ele coloca o encurtamento de telômeros como epicentro realmente do envelhecimento. Então ele mostra o seguinte, tudo que encurta telômero, tudo que aumenta a divisão celular, então, o que aumenta a divisão celular? Idade cronológica, predisposição genética, quimioterapia, trauma, toxinas, insuficiências hormonais, excesso de cortisol, infecções, né, um COVID, por exemplo, tudo isso aumenta a divisão celular. E sempre que você tem divisão celular, você tem encurtamento de telômeros. Encurtamento de telômeros, como eu disse, faz alteração da expressão genética e leva a uma célula disfuncional. E esse autor, ele fala que o ponto mais efetivo de intervenção é realmente o encurtamento de telômeros. E aí eu vou dar um zoom aqui para vocês para mostrar o seguinte. Era para dar um zoom, mas infelizmente eu estou no computador da clínica e deu uma desconfigurada. Mas se vocês olharem aqui embaixo, ó, na verdade, tudo que está escrito aqui é o seguinte, ó, placa beta-amiloide, disfunção mitocondrial, proteína tal, turnover lipídico diminuído, disfunções endoteliais, inflamade, né? Tudo aquilo que a gente considerava como causa do envelhecimento, na verdade, são consequências dessas células disfuncionais por terem telômeros encurtados, tá? E aí, telômeros encurtados, levando em cada tecido de uma forma diferente, então nas células da glia, levando às demências, nos condrócitos, osteoartrites, doenças cardiovasculares, osteoporose, deficiências de imunidade e etc. E aí, pessoal, que eu queria chamar a atenção pelo seguinte, ó. Quando você tem uma célula jovem, e quando eu digo célula jovem, eu não estou me relacionando à idade cronológica. Eu estou me relacionando à célula, tá? Porque toda célula sofre dano. Mas quando ela é jovem, ela é funcional. Ela consegue bloquear o dano rapidamente, ela não acumula dano e esse tecido se mantém em homeostase. E ela acaba combatendo o câncer e o envelhecimento. Quando essa célula é velha, ela sofre, ela começa a acumular dano, ela não consegue reparar mais, ela perde a capacidade de reparo. E aí, essa célula fica velha, senescente, ela não consegue mais bloquear o dano, então ela começa a ter uma ação pró-câncer e pró-inflamatória, tecidos disfuncionais, aumento da inflamação, exaustão de células-tronco, né? Quando a gente tem exaustão de células-tronco, se forem as células-tronco hematopoéticas, você vai ter leucemias, anemias, células-tronco mesenquimais, osteoporoses, fraturas, dificuldade de reparo, cicatrização, enfim, dificuldade de ganhar massa muscular e etc e tal. E aí toda essa alteração da comunicação intracelular, levando então a disfunções neuroendócrinas, ao inflamade e à imunossenescência. Então ele traz esse artigo, o atrito dos telômeros, que seria o encurtamento dos telômeros, como marcador primário do envelhecimento e todo o restante, disfunção mitocondrial, exaustão de células-tronco, como consequência disso, tá? Esse artigo eu acho bastante interessante porque ele diz o seguinte, nós temos um limite máximo de vida natural, tá? Que é chamado de fronteira telomérica. Quando o seu telômero encurta muito, não consegue mais proteger suas células, a maioria das suas células vai se tornar senescente e disfuncional, você vai ter algum tipo de doença e você vai morrer. Mas que essas tendências seculares que nós estamos trazendo de expectativa de vida, que nós estamos vivendo aí 100, 150 anos, que nós vamos ter que enfrentar esse limite biológico e cruzar essa fronteira telomérica, tá? E o bacana, esse aqui já é um outro artigo que diz que os telômeros são sim biomarcadores eficientes e úteis não só para o envelhecimento, mas também para diagnóstico de doenças relacionadas à idade e para o status da doença,
mas que nós somos capazes hoje de intervir nesse biomarcador e realongar telômeros, e que essa intervenção pode trazer benefícios significativos para a saúde. Olha aqui, telômeros, incidência de infarto do miocárdio e comprimento dos telômeros. Então, telômeros longos, uma incidência muito menor do que em pacientes com telômeros mais curtos, tá? Nesse caso, telômeros com acidentes vasculares, né, derrames. Então, mesma coisa, telômeros mais longos e telômeros mais curtos ou médios. Câncer, incidência de câncer. Quanto mais curtos telômeros, maior a incidência de câncer. Telômeros mais curtos, maior a incidência de câncer. E mais longos, menor a incidência de câncer. E olha que interessante. Mortalidade do câncer. Então, se você tem um câncer, mas tem telômeros mais longos, provavelmente você vai ter capacidade de se defender e a sua mortalidade será menor quando comparado a pessoas com telômeros mais curtos. Existem artigos, então, falando em imortalidade. Lógico que não é disso que nós estamos falando de vida útil, né? E quando a gente fala de vida útil viva você 80, 90 ou 100 anos, tem que ser uma vida dentro do espectro da saúde, né? Com memória, com cognição, com a capacidade de ter uma vida independente, de ter libido, boa massa muscular e etc. Tá? Então, por que medir o comprimento dos telômeros? Porque ela é uma ferramenta que te permite, primeira coisa, identificar a idade biológica celular. Em seguida, feito esse diagnóstico, você pode tanto evitar o encurtamento precoce, se ele estiver acontecendo, quanto promover o realongamento desse telômero e fazer essa célula que era disfuncional se tornar funcional novamente. Então, esse teste é uma ferramenta que te permite praticar hoje a medicina do amanhã. Então, dentro desse contexto todo, nós da Biological Age, que somos pioneiros no Brasil em tecnologias para o monitoramento do envelhecimento saudável, desenvolvemos aí ao longo de 2 anos esse teste, né? Porque acreditamos que envelhecer ainda é inevitável, mas que se você monitorar seus telômeros e a sua idade biológica celular, pode viver essa experiência de envelhecer com saúde e prolongar o vigor da sua juventude pela vida toda. Acreditamos que envelhecer não é uma doença, mas é um processo natural que pode já ser controlado, tá? Quero destacar que o teste do telômero é o nosso carro-chefe, por ser pioneiro no Brasil, mas também ofereceremos brevemente o perfil inflamatório e do estresse oxidativo, bem como terapias celulares com uso de células-tronco mesenquimais. Então, eu como médica e vocês aí como profissionais de saúde devem receber diariamente testes genéticos. Hoje eles são muito disponíveis, teste para alimentação, teste para câncer, teste para doenças neurodegenerativas, perfil completo, enfim. Só que assim, na minha prática clínica eu percebo que a maioria desses testes, eles nos apresentam um percentual, um número, né, uma probabilidade. E ele não nos permite fazer nenhuma intervenção, pelo menos não de uma maneira muito fácil. Então você fica refém daquele número, né? Por exemplo, vamos fazer um BRCA lá. Se eu tenho um gene para ter câncer de mama, o que eu vou fazer? Vou tirar minha mama, como a Angelina Jolie fez, né? Então são testes que eu acho que ainda preciso avançar um pouco nesse quesito. Em contrapartida, eu quero dizer para vocês que, apesar das evidências dizerem que o envelhecimento é vinculado a alterações genéticas e epigenéticas, que hoje existem caminhos promissores para terapia, né, para terapêutica contra o declínio relacionado à idade. Então, nós não somos reféns da nossa genética. E aí, o nosso teste genético, diferente dos outros que eu acabei de falar, ele nos dá um resultado, mas ele nos dá a possibilidade de fazer intervenções que, em curto prazo, 6 meses, 1 ano, você pode verificar se a sua intervenção foi benéfica ou se você tem que redirecionar esse caminho. Então, ele nos dá a possibilidade de fazer alguma coisa com aquele resultado.
tá? Então, telômeros encurtados provocam células velhas senescentes, que são disfuncionais, elas trabalham mal, e isso causa um envelhecimento acelerado, câncer, doenças genéticas e etc. Então, hoje, pessoal, eu tenho convicção de que se a sua célula é jovem, você é jovem, e se a sua célula é velha, você é velho, independente da sua idade cronológica. Eu tenho visto isso diariamente na minha clínica diária já há muitos anos. E agora, reforçando isso com o teste. Então, assim, ó, quando eu falo de célula jovem, eu não estou falando de idade cronológica, porque é o seguinte, uma célula jovem, ela tem uma capacidade de reparo e de restauro do dano. Toda célula sofre dano, mesmo a célula de uma criança sofre dano. Só que quando essa célula é velha, é nova, ela vai lá e repara o dano e não acumula. Quando a célula é envelhecida, ela tem um reparo muito lento. E com isso ela começa a acumular danos dentro dela, né? E aí esse DNA começa a sofrer. E aí eu queria lembrar vocês que todas as nossas células e as organelas que estão dentro dela estão continuamente sendo recicladas. Então elas precisam desse reparo e desse restauro funcionando muito bem. Então aqui uma célula jovem sofreu o dano, foi lá, reparou, e a célula velha acumulando danos dentro dela, e aí sim essa célula se torna disfuncional, tá? Então, telômeros encurtados mudam a expressão genética, como vocês podem verificar aqui. Entretanto, o alongamento dos telômeros reseta essa expressão genética e essa célula é capaz de voltar a funcionar perfeitamente bem, tá? Então, uma célula envelhecida, e essas células envelhecidas aqui, ó, tanto ela tem um efeito direto nas suas células vizinhas, que são células da mesma origem dela, do mesmo tecido, ela vai amplificando esses danos, ela fica liberando citocinas inflamatórias e ela vai contaminando as células ao lado. Então, basta você ter uma célula envelhecida que ela vai amplificar esse dano, e também o efeito indireto em outros tecidos. Exemplo, Andréia, por exemplo, os neurônios se dividem muito pouco, então eles não encurtam o telômero, mas as células da glia que estão ao entorno dele encurtam o telômero muito rapidamente, às vezes, em algumas situações, e aí elas vão fazer esse efeito indireto, encurtando os telômeros e envelhecendo esses neurônios à sua volta, tá? Então o envelhecimento ele se dá dessa forma, o envelhecimento celular, em ilhas, e também a distância, tá? Então, tanto no mesmo tecido como em células de outros tecidos. Muito bem. Então, encurtamento de telômeros, os fatores que protegem, que inibem e os que induzem, né? Então, quem inibe? Telomerase, genes da longevidade, sirtuína está muito em evidência, eu tenho estudado muito sirtuínas, antioxidantes, o IGF-1, né? E fatores que induzem, fatores genéticos, muita divisão celular. Então, em Covid, por exemplo, né? Tem muita divisão de células do sistema imunológico, principalmente, né? Enfim, estresse oxidativo, inflamação e tudo isso levando as células senescentes, e essas células senescentes, elas vão liberar todos aqueles fatores inflamatórios lá, interleucinas, PAI, que é o ativador de plasminogênio, toda aquela questão da inflamação crônica subclínica que a gente fala tanto, tá? Só para mostrar para vocês a complexidade de um telômero, né? A gente está falando de uma forma bastante simples, mas quando a gente estuda isso, a gente tem que pensar em telomerase, nas proteínas Sheltrin. E só para detalhar, então, fatores endógenos que induzem o encurtamento dos telômeros, a gente já falou, eu não vou ficar me repetindo, é que aqui tem um produto patenteado já, nós vamos falar mais lá na frente para ativar a telomerase, né? E os fatores que encurtam, como o fumo, abuso de álcool, violência física durante a infância, obesidade, sedentarismo, modelo mental, estresse, né? E os que inibem, atividade física, níveis ótimos de vitamina D, C e E, dos ômegas, né? Enfim. Então, pessoal, esse artigo ele traz muito a questão da célula senescente por telômeros encurtados, correlacionando não só as doenças de coronárias, aterosclerose, mas também outras doenças cardiovasculares.
Esse autor, chamado Michael Foster, ele escreveu um livro que eu amo, que chama Revolução da Telomerase, indico para todos vocês lerem. Talvez ele seja o pai da teoria dos telômeros, e ele diz uma coisa bem interessante, né? Que quando a gente tem o encurtamento de telômeros, isso expõe as nossas falhas genéticas. Então, quando a gente fala que a gente não é refém da nossa genética, porque se você tem um gene lá de um câncer, por exemplo, ele pode ficar silenciado. Mas se você começar a ter muitas células senescentes, essas células vão expor essa falha genética e a chance desse gene defeituoso transcrever é muito maior. Tá? Então vejam bem, a luta contra o envelhecimento cutâneo, né? Nós mulheres vivemos com essa luta aí. Então realmente a pele ela sofre fatores extrínsecos, né? Os radicais livres fazem mutações teloméricas, mas esse artigo mostra o seguinte: a reintrodução da telomerase em indivíduos com telômeros criticamente curtos é suficiente para corrigir os defeitos das células troncos epidérmicas e reverter esse envelhecimento cutâneo, tá? Então, aqui para mostrar para vocês uma célula jovem que é capaz de se defender aqui da oxidação e uma célula envelhecida sofrendo, então, a ação dos radicais livres e das citocinas inflamatórias. Olha só que interessante. Melanócitos velhos afetando a função de queracetinócitos. Então, aquele efeito a distância que eu mostrei para vocês, né? Então, o melanócito, um tipo de célula, afetando a função de um outro tipo de célula, conduzindo o envelhecimento na pele humana. Também disfunções teloméricas comprometendo o metabolismo das mitocôndrias. Esse artigo eu acho bem bacaninha, apesar de ele ter sido feito em ratos, é o único artigo de ratos que eu trouxe, o resto todo é em humanos, mas esse aqui eu achei bem legal. Porque assim, eles demonstraram que telômeros mais longos em ratos, esses ratos têm menos dano de DNA com o envelhecimento, eles são mais magros, níveis baixos de colesterol e LDL, melhor tolerância à glicose e insulina, menor incidência de câncer e maior longevidade, tá? Relação da deprivação de sono em crianças, né? Levando ao encurtamento desses telômeros dessas crianças, que com certeza vão entrar no espectro de doença muito mais cedo lá na vida adulta, porque vão chegar lá na vida adulta com telômeros já precocemente encurtados, tá? Olha que interessante, 6 anos de follow-up demonstrando que indivíduos com telômeros curtos são associados ao aumento do risco para doenças cardiovasculares, tá? Essa revista é Endocrinology. Olha esse estudo da EIDE, que consistência. Durante 9,3 anos, eles acompanharam 1.983 indivíduos de 65 anos ou mais, e eles demonstraram que telômeros mais curtos, esses indivíduos com telômeros mais curtos, eles tinham mortalidade mais jovem e maior risco de demência. Então, são 3 décadas de estudo já, então as evidências científicas são muito consistentes, muito grandes. Eu trouxe uma pequena amostra do que eu tenho de evidências para vocês, para a aula não ficar muito longa, tá? Mas se alguém tiver alguma curiosidade especial, pode me pedir que eu providencie. Esse artigo muito atual, né, de 2021, demonstrando que telômeros mais curtos têm a forma mais grave do Covid-19 e também maior mortalidade. Essa autora, Maria Blasco, é uma autora espanhola, que é um expoente aí nessa questão do estudo de telômeros e telomerase e do envelhecimento. Ela também desenvolveu um teste espanhol da idade biológica. E aqui um outro autor, na mesma revista, mas esse autor, David Sinclair, é um professor de Harvard. Ele é um grande estudioso de longevidade, ele fala muito de sirtuínas, e ele diz que a gravidade do Covid-19, né, que a idade biológica é um preditivo de gravidade no Covid-19. Então, a idade biológica, eu penso que nessa pandemia, ela realmente assumiu um protagonismo, uma importância muito grande, tá? E o marcador da idade biológica é o comprimento dos telômeros. Então, ele diz aqui nesse artigo que a idade biológica é mais relevante do que a idade cronológica. Esse artigo é também desse mesmo autor, que ele pergunta: por que o Covid-19 afeta desproporcionalmente pessoas mais velhas, né?
E aí ele demonstra que pessoas que têm um sistema imune responsivo, eles têm uma idade biológica menor do que a idade cronológica, enquanto que aquelas pessoas que têm um sistema imune ruim têm uma idade biológica maior do que a idade cronológica. Isso é o resultado do nosso exame. Ele faz justamente essa comparação, tá? Então ele traz aqui, ele elenca, né, dentre os marcadores aqui de gravidade para o COVID, uma idade biológica avançada. E aí eu posso dizer para vocês com toda certeza, é uma convicção minha, uma impressão pessoal, que tudo isso que ele coloca aqui em volta, a imunosseminescência, o inflamade, a diminuição do NAD, ativando os inflamossomas, enfim, mudanças na glicemia, tudo isso, na verdade, é consequência da idade biológica avançada, da célula senescente, por encurtamento dos telômeros. Esse artigo ele relaciona telômeros encurtados a declínio cognitivo e risco de transtornos psiquiátricos. Esse é um livro bem bacana para leigos, eu recomendo muito para meus pacientes, é um livrinho bem gostoso. Quem escreveu foi a ganhadora do Prêmio Nobel, as ganhadoras do Prêmio Nobel de 2009, e elas falam muito a respeito do que causa o encurtamento acelerado dos telômeros, né? Então elas relacionam a inflamação ao encurtamento dos telômeros e a senescência celular, uma coisa levando a outra, e isso tudo ao tecido doente. Elas trazem que as células estão ouvindo os nossos pensamentos, então o modelo mental e o estresse têm uma importância muito grande. Uma dessas autoras é psicóloga, então ela dá um enfoque muito grande nessa questão do estresse do modelo mental. Então, a depressão, né, pessoas deprimidas com telômeros mais curtos, e quanto maior o tempo de depressão, mais curtos esses telômeros, né? E aí eu trouxe esse artigo aqui para corroborar com as autoras, relacionando depressão e telômeros. O sono, então a importância do sono para manter esses telômeros mais longos, para evitar o encurtamento precoce dos telômeros. Por outro lado, a suplementação de ômega 3 ajudando a que esse telômero não encurte muito precocemente, porque ele tem uma ação anti-inflamatória grande, né? Pessoas que têm gordura abdominal têm 40% de chance de diminuir telômeros em 5 anos, então quem tem uma fita métrica ali, né? As mulheres têm que estar aí por volta de 78 a 80 no máximo de circunferência abdominal, e os homens 88, 90 no máximo. Lembrar que a transmissão dos telômeros se faz da mãe para o feto, então cuidar da saúde da mamãe, do cortisol, da vitamina D, de toda a cascata bioquímica dela, né? Lembrar que o envelhecimento começa no útero e que os telômeros do bebê estão prestando atenção no estresse da mãe. Esse artigo diz, né, que o comprimento encurtado foi negativamente associado com níveis de glicose e de hemoglobina glicada do plasma de homens jovens e saudáveis, então pensar em obesidade, em diabetes, né? E, inclusive, o microbioma, né? Nós estamos na década do microbioma, todo mundo sabe a importância do microbioma na nossa saúde, na inflamação, e aqui ele mostra como que telômeros encurtados acabam ativando a caspase 1, que cliva a pró-interleucina 18 em interleucina 18, e aí leva a ativação daquela cascata de interferon gama e de interleucina 6, ativando a inflamação sistêmica, tá? Esse artigo ele diz que a reatividade ao estresse encurta telômero de maneira diferente em cada tecido específico, eu já mostrei isso para vocês, né? E aí, o que vocês querem saber? Como que a gente pode encurtar, então, o telômero? Então, posso dizer com segurança, pessoal, para vocês, que eu acho que 60% a 70% basta mudar estilo de vida. Alimentação, atividade física, né? Modelo mental, controle do estresse. Mas não posso deixar de salientar que a suplementação hormonal e a otimização metabólica tem um peso também, pelo menos de uns 30% aí nessa situação toda. E nós vamos falar mais para frente, vocês devem estar curiosos como é que a gente faz então para aumentar aqueles telômeros que estão muito prematuramente encurtados, tá? Então, o modelo mental, né? Realmente a energia
e o estresse tem um papel muito importante nisso aqui. Se vocês lerem aquele livrinho lá da ganhadora de prêmio Nobel, isso fica bem claro. É muito difícil falar de alimentação. Quem me conhece sabe que eu poderia ficar aqui 2 dias falando disso com vocês. Mas assim, em linhas gerais, comam alimentos de verdade, né? Não é para desembrulhar, não é para desempacotar. Tudo que for processado virou farinha, virou açúcar, né? Industrializado. Então, uma alimentação rica em antioxidantes, frutas, legumes, verduras, fibras, gorduras boas, proteínas boas, né? Vai mais à feira, ao açougue, à peixaria, e no supermercado nós vamos só comprar produtos de limpeza. Lembrar que os hormônios trabalham como uma orquestra, eles têm que ser vistos como um todo e serem suplementados, de preferência utilizando hormônios isomoleculares ou bioidênticos, né? Mexer o esqueleto, nosso corpo foi feito para viver em movimento, seja lá o que for, caminhada, corridinha, jogar vôlei, enfim, mas precisamos fazer atividade física, de preferência todos os dias, ou no mínimo aí umas 3 vezes por semana. Manter níveis ótimos de vitamina D. O que eu chamo de nível ótimo de vitamina D? A fração 25-hidroxi entre 70 e 110. E aí, eu lembro que apenas 20% da vitamina D vem dos alimentos, a maioria vem do sol, e nós não temos condição de tomar sol todo dia, exposto o corpo completamente. Então, a maioria das pessoas que eu conheço merece uma suplementação de vitamina D para manter esses níveis ótimos, tá? Evitar o máximo possível açúcares de todos os tipos, açúcar de coco, demerara, enfim, tudo é açúcar e vai impactar na sua insulina e encurtar o seu telômero. Todas essas são medidas que vão diminuir ou melhorar a inflamação crônica subclínica ou a inflamação externa. Eu trouxe aqui, eu não gosto de dar fórmula nas minhas aulas, mas como muita gente me pergunta e essa apresentação vai ficar disponível para vocês, eu trouxe aí algumas fórmulas que eu uso na minha prática clínica de anti-inflamação, tá? Então, para uma homocisteína maior do que 8, para uma esteatose hepática, né? Eu uso muito intravenoso também na minha clínica, mas isso seriam fórmulas orais que todos vocês poderiam fazer. A ferritina maior que 200, eu gosto muito da glutationa reduzida, mas tem que lembrar que tem que ser espremido oral, porque senão ela não absorve. O alfa-lipoico também, sensacional, mas sempre também em cápsulas gastro-resistentes, o óleo de krill. Não precisa fazer tudo isso, você pode escolher apenas um, você vai verificando a necessidade de acrescentar ou de fazer a troca, tá? Um fibrinogênio alto, eu gosto muito da natoquinase. Para manter níveis de vitamina D, eu queria chamar a atenção que eu sempre associo a vitamina D com a A na proporção de 10:1, porque elas têm uma ação, os seus receptores têm uma ação sinérgica, né? E gosto muito de associar a vitamina K2, fração MK7 aí também, de 100 a 200 microgramas, e uso sempre veículo oleoso, porque senão ela não é devidamente absorvida, tá? Ômega 3, já mostrei até artigo para vocês, a dose é muito variável, de 1 a 12 gramas por dia, vai depender do grau de inflamação desse paciente, TCL, mas todo mundo, assim como a vitamina D, que mora no Brasil, merece uma suplementação de ômega 3, porque a nossa dieta é muito pobre em ômega 3 e muito rica em ômega 6, tá? Para melhorar a mitocôndria, você tem um ácido úrico alto, por exemplo, ou você suspeita de uma fadiga mitocondrial. Então, lembrar de olhar a tireoide dessa pessoa, manter níveis ótimos de T3. Eu gosto muito da coenzima Q10, do PQQ, da L-carnitina, enfim, a gente tem um arsenal enorme. Eu trouxe aqui algumas sugestões para vocês, só para que vocês possam ter condições de começar a usar algumas coisas, e se vocês tiverem dúvidas, pode me falar, me contatar aí no privado ou no grupinho de WhatsApp, que eu posso auxiliar com o maior prazer, tá? Eu só queria lembrar vocês o seguinte, não adianta nada eu fazer fórmulas e o paciente não mudar o estilo de vida, nada adianta, tá? Então, alimentação, atividade física e modelo mental, a pessoa realmente precisa mudar, porque senão a gente fica fazendo assim na balança e não sai do lugar, certo? Muito bem, e aí, por último, aquela perguntinha, mas é possível reverter o envelhecimento, né? Se eu tiver umas células, ou um grupo de células, um tecido velho, senescente, disfuncional, é possível reverter? E aí, diante disso, alguns cientistas começaram a se perguntar por que algumas células no nosso corpo não envelhecem. Quais, André? Por exemplo, as nossas células germinativas. Elas não envelhecem nunca, não sei se vocês sabiam disso.
Porque nosso organismo é inteligente, né? Como é que nós vamos passar uma célula envelhecida para um feto? E por que elas não envelhecem? A mitocôndria delas está sempre funcionando bem. Porque elas expressam continuamente uma enzima chamada telomerase que não deixa o telômero encurtar. Então elas nunca encurtam o telômero, elas nunca envelhecem, elas ficam sempre funcionais, tá? Então aqui seriam nossas células germinativas. Isso aqui seria um envelhecimento cronológico normal, encurtamento de telômeros normal. E aqui seria um encurtamento de telômeros mais acelerado, onde a pessoa vai entrar no espectro de doença muito mais precoce. E aí, gente, depois de tudo que eu tenho estudado, e é muito nesses últimos anos, eu vejo que o telômero está aí bem no epicentro, né, no delicado equilíbrio entre a saúde e a doença, e nós precisamos prestar atenção nele sim, tá? Tumor, né? Isso é um grande quebra de paradigma. A gente acreditava que não pode ter telômero muito longo porque vai ter tumor. Nada disso. Os estudos demonstram que o tumor se inicia quando você tem telômeros curtos. Ele se inicia aqui, ó, células disfuncionais, telômeros curtos. E aí, esses telômeros vão ficando tão curtos, aí esse tumor começa a crescer. Algumas células desse tumor começam a expressar telomerase, que são essas vermelhinhas aqui, e quando ele tem muitas células expressando telomerase, essas células se tornam imortais, tá? E aí elas vão causar metástase. Mas a gente sabe, eu mostrei até artigo para vocês, que a maior parte da população que tem tumor tem telômeros muito encurtados. O início é no telômero curto. Muito bem, então hoje eu vejo o telômero como epicentro e a possibilidade de atenuar ou até mesmo reverter o envelhecimento. Esse artigo, chamado Reversal Age, esse autor ele fez uma intervenção hormonal, ele ofereceu DEA, GH e metformina por 3 anos em indivíduos entre 53 e 65 anos, e ele conseguiu demonstrar que ele reverteu em até 6 anos e meio a idade biológica desses pacientes e que isso se manteve por 9 a 12 meses, mesmo depois que ele suspendeu, ele fez a interrupção do tratamento, tá? Essa autora, ela demonstrou in vitro que é possível alongar telômeros ativando a telomerase. Ela fez uma cultura de células humanas e ela fez um pool de RNA que ela patenteou, e ela enriqueceu esse meio de cultura com esse pool de RNA e ela conseguiu, então, alongar os telômeros e reverter o envelhecimento dessas células in vitro, tá? E aquele autor, que eu falei que eu gosto tanto, ele diz que o alongamento dos telômeros é um eficiente ponto de intervenção no envelhecimento e nas doenças relacionadas ao envelhecimento, certo? E como é que a gente faz para aumentar o telômero? Ativando uma enzima chamada telomerase, tá? Então, aquelas autoras do Prêmio Nobel lá de 2009, elas descobriram exatamente isso. A gente achava que só as células germinativas expressassem a telomerase, mas não. As nossas células-tronco, mesenquimais, todas as outras e algumas outras células somáticas, a maioria delas inclusive, elas são capazes de expressar a telomerase, mas a gente precisa ativar essa enzima que está lá quietinha e inativada, tá? E essa telomerase faz o quê? Cada vez que um telômero vai perdendo seus pares de bases, que a célula se divide, a telomerase vai lá e põe de volta. Então, ela impede que esses telômeros se encurtem ou até mesmo conseguem alongá-los, tá? Então, é isso que está escrito aqui. Ela é capaz de adicionar sequências específicas e repetitivas de DNA à enfermidade dos cromossomos. Esse artigo diz que a atividade da telomerase e o comprimento dos telômeros pode interferir na capacidade das células-tronco em reparar e regenerar os tecidos. Então, foi isso que eu falei para vocês lá no começo. Eu, como também trabalho com células-tronco mesenquimais, a minha preocupação é essa. Eu sei que a gente tem células-tronco mesenquimais nos nossos tecidos fazendo lá o reparo e restauro. Então, se eu mantenho essas células com telômeros longos, ela vai estar constantemente reparando meus tecidos e eu vou conseguir ter, então, prolongar muito, né, a vida útil das minhas células. Então, ó, células incapazes de produzir telomerase se aproximam da senescência celular mais cedo e exibem uma taxa significantemente maior
de transformação maligna, ou seja, de tumores, do que as células controle. Entretanto, esse artigo conclui o seguinte, que a telomerase, ela tem um papel protetor que foi subestimado por muito tempo em tamponar os estresses da senescência devido aos telômeros curtos e disfuncionais, evitando assim a transformação maligna, tá? E o que ativa a telomerase? Então, padrões dietéticos, nós já falamos para vocês, alimentos principalmente ricos em antioxidantes, né? Alguns nutracêuticos, então quem faz terapia endovenosa, depois eu posso passar, lá no final eu vou dar algumas formas para vocês. Níveis ótimos de vitamina D não só protegem o telômero de se encurtar rapidamente, mas a longo pode ativar a telomerase, tá? Tem vários artigos com vitamina D. A nossa conhecida metformina, que veio como hipoglicemiante, mas a gente sabe que ela também é capaz de fazer biogênese mitocondrial e também ativar a telomerase e alongar o telômero. Atividade física também protege o telômero e também ativa a telomerase, podendo alongar esses telômeros. Esse é um artigo bem bacana israelense de 2020, onde eles fizeram oxigenoterapia com câmara hiperbárica durante 90 dias, por 30 minutos, em pacientes, e eles conseguiram alongar em 20% o comprimento dos telômeros. E 20% é bastante para um comprimento de um telômero, tá? No Brasil já tem clínicas que utilizam câmara hiperbárica, né? E isso daí vem como uma promessa, então, bem interessante de resetar e tornar nossas células funcionais novamente, tá? O astragalos membranáceos, que é um produto já patenteado nos Estados Unidos, tem sido muito utilizado para Alzheimer, inclusive. Ele aparece como um ativador de telomerase. E aqui eu trago algumas formas, sugestões de formas que eu uso para vocês, que eu gosto muito do NAD. O NAD é ATP, né? Então, ou em strips orais de uso diário, ou endovenoso, uma dose semanal. O astragalos eu faço oral, um shot que eu manipulo, eu coloco junto com cúrcuma, com glutamina, mas pode usar sozinho também. 500 miligramas diário. Metformina, com esse objetivo, eu uso de 300 a 500 miligramas diários. O resveratrol, eu coloco sempre em veículo de absorção oral também, porque senão ele não é absorvido. A N-acetilcisteína e o ácido alfa-lipoico, tá? Então, tudo isso aqui ajuda a ativar a telomerase e alongar esse telômero, tá? Eu trouxe aqui para vocês, eu vou falar muito de sirtuína, eu vou fazer uma aula sobre isso. Então, como que o NAD, né, vai aumentar aqui no caso as sirtuínas, que aqui está mostrando a sirtuína baixa, aumentando a inflamação, oxidação e fazendo dano mitocondrial. Então, o NAD, ele vem aqui aumentando as sirtuínas e fazendo exatamente o contrário aqui do que está acontecendo, tá? Esse metadicol é um produto patenteado também muito interessante, ele age nos receptores da vitamina D, o VDR, né? E ele também ativa a telomerase. E o TA65 é o astragalos patenteado, um produto americano, você acha para comprar na internet, ele custa caro, mas eu acho que vale bastante a pena, tá? Enfim, por que conhecer a sua idade biológica? Porque hoje já é possível atenuar o envelhecimento e as doenças relacionadas a ele, né? E muitas vezes com medidas bem simples. Aqui nós não precisamos de laboratório de manipulações genéticas muito difíceis de fazer, tá? Indicações para o BioAge teste. Então, além de identificar a idade biológica e de permitir o acompanhamento dessas intervenções, né? Tem algumas indicações bem interessantes. Então, uma indicação bem legal que eu achei é verificar a qualidade das células de doadores. Então, se você é um doador de medula para transplante, antes de transplantar a sua célula para o receptor, nós vamos medir os telômeros da sua célula para ver se ela é uma célula boa, jovem e funcional, tá? Para células tronco-mesenquimais também. Para diagnóstico e prognóstico de alguns tipos de câncer e para indicação de alguns tipos de quimioterapia. Então, aqui, ó, essa aqui é a Sociedade Britânica de Hematologia. Se vocês entrarem lá no site deles, esse é o site deles, eles usam o teste de telômero rotineiramente para prognóstico de alguns tipos de leucemia e para indicar alguns tipos específicos de quimioterapia, tá? E esse artigo corrobora com eles aqui, dizendo a importância do telômero, principalmente no monitoramento da progressão da doença
da leucemia linfocítica crônica. Esse teste traz o telômero como esse artigo traz o telômero como um biomarcador para verificar a qualidade de células de doadores, como eu falei para vocês, tanto de doadores de células tronco-mesenquimais quanto hematopoéticas, né? O método que nós utilizamos é o PCR, é um método bastante robusto, bastante consistente, bastante fidedigno. E aí eu chamo a atenção para vocês, existem alguns testes no mercado, o espanhol, por exemplo, ele é um teste que afere a idade biológica por meio de comprimento de telômeros, mas a partir de um escovado de mucosa oral. E a gente acha que esse tecido não é um tecido bom para a idade biológica, porque a mucosa oral é uma célula prematuramente, assim, já porque tem um turnover muito rápido, muito alto, então ela já é envelhecida, né? Então ela serve para medir telômero, mas não para te dar uma idade biológica de forma fidedigna. O que é sustentado pela literatura é o uso mesmo de pulso sanguíneo, que é o que a gente utiliza. Esse é um modelo de laudo nosso, tá? Então, isso aqui, a maioria das pessoas nasce aqui num percentil de 15 mil pares de base de telômeros, então a gente oferece a idade cronológica e a idade biológica, né? Então, essa pessoa tem um percentil normal e essa barrinha aqui, ela representa o tamanho do telômero, então esse telômero, apesar de ser normal, ele está chegando perto do curto. Então, isso significa que essa pessoa está normal, mas ela está encurtando seus telômeros muito rapidamente. Porque o ideal hoje, para que a gente viva 100 anos bem, é que a gente tenha pelo menos 10 anos de idade cronológica, de idade biológica, menos do que a idade cronológica. Essa pessoa aqui, na verdade, está com 3 anos a mais de idade biológica do que de idade cronológica, tá? Então, essa pessoa é uma pessoa que você teria que fazer uma intervenção tanto para impedir que seus telômeros continuem se encurtando rapidamente, quanto para tentar ativar a telomerase e alongar esses telômeros, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é o seguinte. A maioria das pessoas nasce aqui, né, com 15 mil pares de base, mas algumas podem nascer com telômeros muito longos e algumas podem já nascer com telômeros muito curtos. Por que você está me explicando isso? Porque para você interpretar esse teste, você tem que ter essa informação. Porque às vezes você vai pedir um exame para uma pessoa, você acha que vai vir ruim, porque ele não faz atividade física, porque ele é tabagista e ele vem lá até com telômero mais ou menos. Então, pode ser que ele nasceu já com telômeros muito longos, e aí você vai precisar de testes subsequentes, né? 6 meses, 1 ano, para você entender que apesar de ele ter tido a sorte de nascer aqui, ele está encurtando rapidamente os telômeros dele, né? E também o contrário acontece. Pessoa que nasce com telômeros já mais curtos, né? E essa pessoa, às vezes até uma pessoa que tem hábitos bons, tal, mas vê com uma idade não muito boa, essa pessoa você tem que intervir o quanto antes, porque senão ela vai entrar num espectro de doença muito cedo. 50, 60 anos, ela já vai estar cheia de doenças do envelhecimento, tá? Mas isso são as exceções, tá, pessoal? A maioria você vai ter facilidade de interpretar baseado na história de vida dessa pessoa. Lembrando que isso tudo acontece ao longo da vida. Então, às vezes a pessoa chega para você, hábitos ótimos, há 1 ano. Então, você tem que levar em consideração a história de vida toda dela, certo? Bom, além disso, existe a síndrome dos telômeros curtos, né? Uma muito famosa é a progéria, que é aquele envelhecimento muito precoce. Tem até um artigo que eu não coloquei aqui, bem bacana, em que os autores ativaram a telomerase em indivíduos com progéria e eles conseguiram melhorar a qualidade das células da pele e melhorar o envelhecimento daquela pele prematuramente envelhecida, tá? E o resto é o que eu falei aqui para vocês. Então, pessoal, eu queria terminar convidando vocês para experimentar essa abordagem que é verdadeiramente personalizada, vanguardista, proativa, que visa a prevenção, rejuvenescimento e erradicação de doenças crônicas. E que podemos oferecer, então, com esse tipo de medicina biomolecular, conhecendo a idade biológica desses pacientes, melhorias tangíveis em tempo real nas áreas da vida que realmente importam para você. Eu digo que o telômero é o epicentro do envelhecimento, então quando a gente fala epicentro, é o ponto mais importante, né? E eu não tenho dúvida que ele é onde a gente tem que realmente se concentrar
para poder ter efetividade nas nossas ações. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a atenção de vocês.